Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Ben, episódio 37. E hoje, gente, nós vamos falar muito além da venda. Nós vamos falar como continuar inteiro emocionalmente enquanto você está vendendo. Como manter a mente forte em um mercado que te pressiona todos os dias. A minha convidada especial é a Nayara Houpen. É isso mesmo. Uma jovem psicóloga de 34 anos, gaúcha, que agora está morando aonde? Em Alphaville, São Paulo. Ela cuida especialmente de terapia cognitivo-comportamental. Ela é uma das especialidades e atualmente reside em Alphaville, como eu falei, e atua no Instituto Evolution e também na clínica O3. O3. É isso mesmo. Então, seja muito bem-vinda, Nayara, ao Café com Ben. Que alegria, obrigado. Obrigada. Muito É feliz de uma ter você honra aqui. estar aqui. Coisa boa. Muito feliz, tenho um carinho enorme por você, pela tua família, você sabe disso. E, nossa, nem tenho palavras para agradecer o convite de estar aqui no meu primeiro podcast, então Ai, estou que muito gostoso. feliz de Primeiro poder podcast da Nay. Que coisa poder boa. compartilhar e poder levar um pouquinho do que eu estudo. E a minha intenção, né, meu propósito é poder ajudar, poder divulgar isso também numa rede tão ampla. É ótimo, vai em encontro com o meu propósito. Que coisa boa. Olha, gente, então convida, compartilha, fotografa, grava, porque esse conteúdo é de muita relevância para a transformação de vidas. Se você conhece alguém que precisa receber esse conteúdo, é a oportunidade. Então não fica só para você não. Divide coisas boas, porque quando nós dividimos coisas boas acontecem com a gente também. Coisa boa, né? Estou muito honrado de te receber aqui. Em primeiro lugar, porque é gaúcha, como eu. Ah, brincadeira. Essa piada sempre acontece entre nós. É verdade. E, Nay, começando essa nossa conversa, eu gostaria de trazer para você uma pergunta muito forte. Entendendo o mercado das vendas, onde nós atuamos diretamente, hoje o vendedor ele vive pressão todos os dias, e isso é a vida das vendas. Mas não só isso, é a instabilidade, é a rejeição, a insegurança do cliente do momento de comprar ou não, insegurança política e econômica. O que isso faz com a mente de uma pessoa ao longo do tempo? Essa pressão, essa ansiedade, essa insegurança. O que você vê como realidade disso? Então, o que leva a isso? A estresse, né? E o estresse, quando ele é crônico, automaticamente ele vai levar algumas mudanças na nossa rotina. Vai alterar sono, vai alterar a alimentação, vai também influenciar nos relacionamentos, das nossas escolhas diárias, e isso, quando crônico, consequentemente vai levar ao adoecimento, né? Aí, cada característica, cada pessoa com sua realidade, com suas, também com aquilo que tem de condições para se regular diante de tamanha pressão, pode levar a um lado ou outro, mas se não balança, se não tem um equilíbrio, o adoecimento é algo natural, que Boa, me preocupa, né? é isso, você tocou um aspecto muito importante. O que a gente tem vivido e visto no dia a dia é muita gente quebrada por dentro. Uhum. Não é quebrado de perna, quebrada de dedo, é quebrado por dentro. E o que você poderia dizer para a nossa audiência de sinais que essa pessoa que está sendo quebrada por dentro começa a externar, mas acaba ignorando e acaba, não, é assim mesmo. O que você poderia trazer assim como o que o corpo fala ou que comportamento o corpo passa a trazer Uhum. quando já se iniciou um quebrar por dentro? Vou começar pelas dificuldades com o sono, às vezes uma Boa. dificuldade em iniciar ou em Ah, ok. permanecer. E tanto entrar em sono como despertar no meio da noite. Uhum. Exato. Ou acordar ainda cansado, significa então que não teve uma boa qualidade, quem sabe, desse sono. As mudanças alimentares, naturalmente, então, às vezes vem com isso o ganho do peso, O que a né. pessoa passa a não escolher o que vai ser mais saudável e busca o prazer, seria isso?
Também, é que é bem complexo, né, a questão do comportamento alimentar é muito amplo, né. Ok. A própria questão do sono alterado vai influenciar nas nossas escolhas alimentares no outro dia. Mas busca por prazer ou busca por conforto para alívio desse estresse, às vezes tá ali numa venda, uma dificuldade, tá comendo e nem percebe, né. Comendo mais ou comendo coisa ruim? Escolhas não tão Ok. saudáveis, né. E às vezes escolhas nem conscientes mesmo, no automatismo porque tá ali, por falta de organização também, depende o vendedor às vezes que tá fora, né, na rua, não se organiza na grande maioria das vezes com a alimentação. Boa. E vai ter também sinais nos relacionamentos, maior discussão, e aí vem dores, enfim, são vários os sinais. O importante é tentar ter momentos de pausa, que pode ser pouco tempo, para tentar ouvir o que o corpo está querendo dizer. Ele é muito sábio, ele vai dar sinais daquilo que não está adequado. Eu já vou pedir algumas dicas para você dividir com a nossa audiência, porque sabe o que a gente tem visto, Nai? Nós temos visto vendedores chegando na meta do mês, Uhum. têm conseguido alcançar o objetivo proposto, mas têm se perdido nesse processo. Quero dizer, se perdendo emocionalmente, né. Então, você falou bem, daí a minha pergunta, qual o limite emocional, assim, talvez um pouco mais exacerbado? Bom, Ben, perda de sono, ansiedade por doce, ansiedade por comida. Tem alguma coisa ainda mais, assim, que se destaca? Queda de cabelo, talvez, Com certeza, as dores de cabeça, dor de né, cabeça também está relacionado? também Ah, é? ao estresse, aí vão ser várias as questões que vão influenciar. Vai influenciar nos relacionamentos sim, quando a pessoa fica um pouco mais reativa, Ok, né, eu posso. mais irritável, né, porque tá ali naquela condição de estresse, então qualquer pontinho às vezes vira um oceano, Ok. e e entre tantos outros fatores, tudo que tiver envolvido com o nosso corpo, que às vezes as pessoas não dão conta mesmo, elas estão desconectadas do corpo. Se parar para tentar ver, por que eu estou escolhendo aquele alimento? Será que o que eu estou fazendo no meu dia a dia, como trabalha com vendas, está o tempo todo no celular, né, Verdade. até Tela, né, al tela o dia inteiro. altas horas. Então, não se tem esse cuidado ao longo do dia com o uso excessivo e até com o fato de, às vezes na cama mesmo, utilizando, a tela, isso vai prejudicar no sono, depois no outro dia, automaticamente também acordar com disposição e poder performar da melhor maneira. Então, tudo vai estar envolvido. A alimentação, a falta aí da atividade física que fica de Opa. fora, Aham. né, os relacionamentos, às vezes encontrando nos tóxicos, ou seja, no álcool, a Uhum. busca por um relaxamento, ou às vezes para se sentir um pouco melhor, né, buscando prazer, vai alterar, como eu disse, nos relacionamentos, enfim, vai ter toda uma conexão aí, às vezes a questão da espiritualidade começa a deixar de lado para quem E tem esse ponto, então, enquanto como é importância, né. importante então, não somente a alimentação, não somente o sono, não somente a atividade física, o relacionamento com Deus, né, a É. espiritualidade é um alicerce fundamental para o equilíbrio emocional. Uma dos meus objetos de estudo é a medicina do estilo de vida, e ela vai Medicina do isso, estilo de vida. isso. E é uma abordagem em saúde, pensando em prevenção, tratamento, mas também na reversão de algumas doenças crônicas, onde o estilo de vida é levado em consideração. E são 6 os pilares da MEV, né, Hã. que é sono, alimentação, atividade física, o controle dos tóxicos, que aí entra o álcool e outras drogas, Aham. o manejo do estresse e o último pilar, que é a conectividade, que entra as relações, mas aí é que entra também a questão da espiritualidade, enquanto Ah, um o pilar manejo importante. do estresse e o último?
a conectividade, que Conectividade. entram os relacionamentos e a questão da espiritualidade. É nesse ponto que entra. Hum. Então, pela MEV se entende que esses 6 pilares, eles vão se influenciar, estão se retroalimentando, são importantes de serem levados em consideração para se ter uma boa vida, em equilíbrio. Então, são esses os 6 pilares. Que legal, olha só, 6 pilares, gente. Pegou? Pegou? Eu tô anotando, hein? Se você não tá anotando, você tá perdendo a oportunidade de aprender com a Nay aqui. Olha, Nay, que legal. Então, o que que eu vejo também que, daí eu vou falar como uma visão masculina, Uhum. machista. Macho alfa. Sabe que eu demorei muito para entender a importância da terapia. Muito comum, É, ainda mais para o porque universo masculino. o universo masculino. Então você que, como Ben, nunca imaginou-se fazendo terapia, você está perdendo uma grande oportunidade de evoluir como ser humano. E eu, particularmente, via isso como uma fragilidade, uma fraqueza. Cara, como assim? Eu sou um líder. Como que um líder. Veja, não precisa ser o gerente, o diretor ou o CEO, não é isso, não. Você é o líder na tua casa, você é o líder da venda, você é o líder de diversas situações e muitas vezes você não se permite dividir as tuas dores com um especialista. E aqui eu tenho uma especialista e eu divido isso, que eu demorei muito tempo para entender que eu poderia me permitir e isso não me tornaria mais fraco. Sim, É. tem uma questão que, ela se pensa ainda, né, que o ser forte, o conseguir a inteligência emocional tem a ver com não sentir. Uhum. E é totalmente o contrário. A inteligência emocional perpassa por conseguir sentir, acolher o que se sente, seja raiva, tristeza, angústia, medo, isso é humano, humanamente se sente. Então, uma inteligência emocional em dia perpassa por sentir, mas conseguir dar lugar para aquilo. E não tem como dar lugar se você não conseguir identificar e acolher o que se sente. Então, dentro do meio empresarial é bem comum não ter muitas vezes espaço para isso, né, para o sentir, para as pessoas poderem Externar o seu isso, sentimento, isso. né. Quando não se está bem, Homem não ainda mais chora, no papel do homem líder. não chora. É isso? É, É mais ou é menos isso isso, né. também, Engole o choro, homem não chora. isso aí. E assim, todo mundo sente, todo mundo tem suas histórias. Eu falo que dentro do consultório é onde as coisas acontecem, porque lá fora muitas vezes é segurado, porque não é aceito mesmo, as pessoas não acolhem, julgam, ridicularizam, mas todo mundo tem suas dores, todo mundo tem um contexto, tem alguma coisa que viveu e que às vezes está ainda latente aqui dentro. Então, esse é o primeiro ponto, pensando em regulação emocional, e regulação emocional é necessário para uma boa performance, é poder dar lugar ao sentir. E às vezes vai ser na terapia, para aprender a como fazer isso, né. Então, Nayara tá falando para nós que você deve dar lugar ao sentir. E o que que é o sentir? É ter consciência que você precisa externar isso, não é não ficar só para você, engole o choro e busca ajuda, né, busca ajuda profissional. E já entendendo isso, falando da tua especialidade, que é a alimentação, Hum. o que que ela faz, eu quero, perguntar para você qual é a relação entre a alimentação, a ansiedade e performance no ambiente profissional de vendas? Uhum, Porque, é natural, vendedor vive uma vida desregrada, porque o cliente muitas vezes chega no horário do almoço, uhum, que é o horário que você havia planejado para comer. Então o dia a dia de vendas, ele é muitas vezes sacrificial. uhum. Você fica além do horário do expediente, porque chegou um cliente na hora do ou no momento que você estava indo embora, Sim. então é sacrificial, e você acaba chegando tarde e acaba não se alimentando na maneira que o que que isso impacta, na mente desse profissional de vendas? Essa desorganização Com e com alimentação. alimentação. Que passando, né, pelo um dos princípios que é manter o nosso corpo nutrido com energia, com disposição para poder entregar. Então, é necessário ter esse cuidado com a alimentação, não vai se ter a mesma energia
e muitas vezes a mesma entrega, se você não cuidar com isso, ah, isso pode levar sim a níveis de ansiedade e, falando em ansiedade, algumas pessoas acabam comendo mais quando ansiosas, mas outras acabam diminuindo o apetite, e isso vai ter as suas influências aí também na autoestima, no bem-estar, na performance. Então tem tudo a ver. Quando a gente fala sobre alta performance, o cuidado como se vive está totalmente atrelado. Então encontrar recursos aí, né, possíveis para poder se organizar, porque muitas vezes as pessoas estão na rua. Então, eu sei que acho que vai vir essa pergunta de dicas, né, mas já posso dizer? Pode, É, porque eu quero já te perguntar isso. Quais pequenas mudanças de estilo de vida podem gerar performance para esse ambiente de vendas, esse ambiente comercial? Tem alguma estratégia simples que você pode falar para nossa audiência aqui, o que fazer amanhã? Algumas dicas básicas e simples assim para já colocar em prática amanhã para você ter alta performance. O que eu quero dizer? Como principalmente o nosso principal mercado é o mercado automotivo, uhum. automóveis, motocicletas, equipamentos, máquinas, nós temos um momento diferente. Até pouquinho tempo nós falávamos, dependendo do combustível que você coloca no tanque, não vai dar certo, vai dar problema. Hoje, com a eletrificação, isso muda um pouco, porque eu não tenho variação de qualidade de energia elétrica, né? A energia pode levar um pouco mais de tempo para carregar a bateria, mas ela é a mesma qualidade, diferente do combustível fóssil, como o petróleo ou o etanol, ele estraga. Então, fazendo essa relação como um motor que precisa de combustível ou de energia, o que a gente precisa para performar e conseguir ter níveis maiores de êxito através do meu comportamento e energia? E é o encontro dos 6 pilares da medicina do estilo de vida. Então, cuidar do sono, o que pode já fazer amanhã? Hoje, né? Vou fazer hoje, que a gente vai dormir ainda, né? Hoje, isso mesmo. Cuidar do sono, por exemplo, diminuir o uso de telas, tentar Quanto aí tempo antes, Nai, olha, antes de para iniciar, vai pra cama com... Não. Viu, Rosinha? Oi. Viu, Rosinha? Quando for pra cama, a Nayara tá dizendo que não pode Usar o celular? usar o celular. Nossa, bem gênio! Exatamente. O quarto é um local para dormir. Pega a Rosinha. O quarto é um lugar... Então, não é lugar para televisão Ai, ai, ai. e não é um lugar para celular, não é um lugar para estudar, não é um lugar para comer. Ai, ai, ai. É um lugar para dormir. E para os adultos também, para as relações Para afetivas. desfrutar os prazeres do Também, relacionamento. exato. Boa, boa. Para o nosso cérebro entender que quando a gente entrar no quarto, ele começar a ele entender que é um momento de relaxar. Programação, então. Exato. É assim que a gente funciona. Treinamento e programação. Exato. Então, tentar reduzir aí, deixar o celular. Eu sei que deixar fora do quarto não tem. Não é possível, tá? Não é hoje, né? Porque a gente já, no passado, a gente vivia assim, Sim. né? Mas tentar reduzir, então, 15 minutos antes, ou não usar na cama. Ir pra cama sem usar. No outro dia, né, se puder se movimentar um pouco mais, ok, não tá incluído ainda o exercício físico, se der para caminhar ao invés de pegar o carro, se der para usar as escadas ao invés do elevador, se movimentar um pouco mais durante o dia. Nosso corpo não foi feito para ficar parado, como é a nossa rotina hoje. A alimentação. Escolha um momento para poder fazer uma alimentação com calma, uma alimentação que você possa ser o mais completa possível, com boas escolhas, mas fazer com calma, tentar O que você observar. acha da marmita? O que você Ótimo, acha? perfeito. Porque eu sou de uma época, eu acredito que muita gente que tá aqui, levar marmita para o trabalho era uma coisa de pobre. Era feio, né? Era feio, era uma coisa de pobre. Hoje não é mais. Porque se eu não posso comer próximo do trabalho, é porque eu não tenho grana. Uhum. Então, levar marmita era uma coisa assim,
preconceituosa, era um Aham. preconceito. E hoje eu vejo as pessoas levando. Por exemplo, eu sou um marmiteiro de primeira linha. Eu também tô sempre com a Minha minha. rosinha, ou proteininha, eu adoro ter proteína. Aham. Porque sabe o que que é, Nay? Olha só, no meu livro, A Experiência Encantadora de Vendas, eu tenho um capítulo especialmente porque eu, com frequência, ouço uma coisa assim: Ben, como que você tem essa energia em alta e esse sorriso no rosto, né? Daí eu escrevi um capítulo para que as pessoas pudessem entender um pouquinho da história do Ben e também como o Ben se prepara para conseguir ter isso, que é uma força vital, talvez admirada. E o que que você toma? A primeira pergunta que as pessoas fazem para mim: o que que você toma? Como se fosse um estimulante, um medicamento, mas eu quero dizer para vocês que não tomo nada, gente. Não tomo nada. E o meu capítulo 4 do livro fala o seguinte: como manter a energia em alta com um sorriso verdadeiro no rosto. Então, eu acabo falando um pouco aqui nesse capítulo, um pouco do que você está trazendo, o básico. É Muitas isso, o pessoas básico querem bem coisas feito. mirabolantes, não é, Nai? Não tem nada de mirabolante, gente. A receita que a mamãe e a vovó nos ensinavam e nos inspiravam a realizar é verdadeiro, não é? Isso é o que você está trazendo É pra gente. isso. É isso. Marmitinha, Ótimo, boa. leva, faz. A organização, isso é uma coisa, tentar organizar o seu lanche. Tenta organizar, levar alguma coisa, que eu vejo as pessoas que elas não se organizam em relação Olha a aí, isso. então é antecipação. Se prepara. Exato. É se preparar. Sabe, eu costumo dizer assim, que quando se tem uma criança pequena, um bebê, você leva, arruma, não arruma toda? Ó, pega essa dica da Arruma a Nai. É. marmitinha, organiza a comidinha para uma viagem, ou vai sair com a Aham. criança. Faça isso com você. Olha só que legal. Faça isso com você. Em relação às mães, eu vejo muita, porque o meu maior público é o feminino. As mães, elas organizam a refeição para o filho E não pra e si. não para si. Olha isso. Aquilo que você organiza muitas vezes para o filho é só você colocar um pouquinho a mais para você. Então são essas coisas. É viver o mais próximo daquilo que os nossos antepassados viviam. Quanto mais a gente se aproxima daquilo que é biologicamente fundamental para nós. Já ouviu falar nas zonas azuis? Hum, zo Zonas azuis São é onde os centenários vivem. perfeito, como Okinawa no Japão, Exato. onde mais na Itália tem É as zonas Sardenha? Agora eu tô confusa, onde tem na Itália tem na Itália, também. tem no Japão, Isso. países asiáticos também, e inclusive temos no Brasil, Sim, né. no gaúcho, né, Rio no Grande Rio do Grande do Sul Sul, também. zonas azuis é incrível. E lá, o estilo de vida dessas pessoas é aquele estilo pautado basicamente nesses 6 pilares. Olha, As legal, pessoas comem comida de verdade, se movimentam muito mais, boa. elas caminham, né, ou se abaixam, levantam. As relações sociais, Olha, os familiares, pilares que você das falou. comunidades, eh, se tem um controle em relação aos tóxicos, até na região da Itália tem o uso do vinho, mas é um uso do vinho, Sim, né, moderado, em equilíbrio. Então esses pilares estão ali e automaticamente tem o manejo do estresse, porque as pessoas vivem de uma forma manejando com equilíbrio toda a sua vida ao entorno. Então não tem nada de milagre, as pessoas procuram coisas mirabolantes. é isso. É isso, elas querem alguma coisa muito e na verdade é só Eu quero a voltar varinha Nai, mágica. eu queria que hoje você trouxesse a varinha mágica. É, Não existe, não, Ben, não existe varinha não. mágica. Então isso é uma verdade que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Nai, o que que você tem a dizer sobre falando em marmita, Uhum. eu sou um marmiteiro de primeira linha. Qual recipiente você recomenda para levar essa marmita? Eu tenho visto umas coisas aí que, eh, nós temos visto aí homens perdendo essa capacidade de Uhum, produção de uhum. testosterona. O que que está relacionado à embalagem que está fazendo isso com a diminuição da produção de testosterona? Porque a marmita é muito bom, mas Uhum. como está sendo acondicionado e aquecido no micro-ondas? Sim, isso é importante também, né. Então o ideal é no vidro, né, No vidro. é vidro. Marmita de vidro. É isso, é o vidro, então que é a forma que não tem nenhum
composto químico que vai ser liberado ali, que vai fazer mal para o homem, mas também vai Os fazer microplásticos, para a mulher o também. vapor cancerígeno, não é? Então, vários os pontos. Então, o melhor é o vidro. É o É o vidro. vidro para E proteger. mas pesa E mais fácil de mais. lavar também depois. Puxa, ó, vou dizer uma coisa pra você. Ben, o que que você não gosta de fazer? A Rosinha sabe bem. Se você me colocar pra lavar pilhas de pratos, eu vou fazer legal. Agora me coloca pra lavar Tupperware. Eu vou ficar chateado. Me chateia lavar plástico, gente. Eu fico. Me coloca pra lavar vidro. Lava vidro, Ben. Lava vidro. Eu vou adorar. Lava copos, lava taças de vinho. Nada me incomoda, mas lavar Tupperware me deixa. E eu vejo o pessoal, e eu falo com os meninos. Eu vejo os meninos, cara, traga o Tupperware de vidro, ele pode quebrar. O plástico não quebra. Menos, né? Mas o vidro quebra, pesa mais, mas vai te manter saudável. Não adianta ter uma boa alimentação, acondicionar no plástico e aquecer no micro-ondas no plástico. Não é isso? É isso. Então, é simples, é prático também depois, né, o Mais fácil de pós. limpar, o Ben vai Exato, gostar mais de lavar. exato. É. Qualquer um que tiver aqui para a cozinha vai preferir também, Não é? né, exato. É isso aí, que legal. E, Nai, o que que você tem visto nos teus atendimentos? Qual é o maior desafio? Entendendo que o teu público é na sua maioria feminino, Uhum. qual é o maior desafio para cuidar da boa alimentação e ter saúde do corpo? Eu vejo que o ponto básico que as pessoas não fazem é a organização mesmo. Elas não se organizam, automaticamente passam muito tempo sem comer, e quando se alimentam, aí é aquilo que tem, tá ali. E às vezes encontra uma coisa que nem faz sentido muitas vezes, ou nem gosta, mas o corpo está fisiologicamente pedindo por alimento, acaba comendo. Ou, quando chega em casa, vem o exagero, porque passou muitas horas. Mas as pessoas dizem: "Mas eu não sinto fome". O que que acontece é que essas pessoas já perderam a capacidade de conseguir se conectar com os sinais do corpo, de fome e saciedade. Olha que Isso é forte bem isso. comum por quem passou por um ciclo de muitas dietas também. Ah, envolve também as dietas, Sim. porque o corpo ele traz sinais. Isso. Traz E com sinais. as dietas restritivas, ah, você acaba não respeitando os sinais do corpo. Você come o que está no papel, aquilo que está externo a você. O que está no papel, o que foi dito, mas se eu estou com fome naquele momento, se eu estou com fome daquele alimento naquele momento, não entro em conexão com isso. Uhum. Então, as dietas restritivas ao longo da vida dificultam muito as pessoas a ter essa conexão com os sinais do corpo. Conexão com os sinais do corpo. E Nai, e as companhias? As Influencia companhias influenciam uma boa totalmente relação com a comida. com a comida? O poder da ambiência, né? O poder da E ambiência. assim, o comer, ele tem 3 finalidades, que é nos manter nutridos, né, ter a nossa subsistência, sentir prazer. Quando eu falo que eu trabalho com comportamento alimentar, as pessoas elas associam automaticamente a restrição alimentar, a controle. Interessante, né? né? Eu vou passar fome, eu vou Isso. sofrer, Não tem aí eu não quero viver isso. Ou não vou sentir prazer. Não Não, vou mas eu sentir gosto de comer, eu vou sentir. Mas comer, uma das finalidades é sentir prazer, é a satisfação. E também as relações sociais. O Uhum. comer também passa por manter os vínculos. É claro que depende das companhias, do ambiente que você tá, você vai às vezes comer aquilo que está disponível ali e porque não tem outra opção, né? Mas também o comer, falando em comer em família, ele é algo extremamente protetor. Pensando na questão dos vínculos, mas quando a gente fala do público jovem, que é o público com maior risco para transtornos alimentares, ele vai ser um fator protetivo para comportamentos de risco, automaticamente melhora as relações com a comida, melhores escolhas, previne ansiedade, depressão.
Então, comer em família é um fator extremamente protetivo. É importante que, às vezes, na correria, isso também é uma outra dica. Tenta uma refeição no dia, se possível, Uhum. com a família, sem o celular, sem televisão, à mesa, se possível. Isso também é algo poderoso para nossa Sem o saúde celular mental. na refeição. É pra Rosinha e para o Cassiano essas dicas. É E para pra o mim Ben também. Eu também. tô cutucando a Rosinha, mas é pra Ah, mim mesmo. tá. Pra mim e pra ela. É, ai, ai, ai. Você vê como, sabe que vendedor tá sempre ligado, né? Eu Tá vivo sempre isso conectado. em casa, né? Então, como o ponto, eu vejo que a consciência nos faz buscar melhores hábitos. O problema é quando eu não tenho consciência, né? Eu acabo achando que é desse jeito, deixa a vida me levar. E quando nós estamos ouvindo um especialista, uma especialista falando, a gente passa, caramba, é verdade, eu posso cuidar disso. Posso te dizer um dos maiores sonhos que eu consegui realizar na minha vida? Hum. Eu A minha relação com família sempre foi uma inspiração na minha vida. Eu sou um gaúcho como você, nós somos migrantes. Você é uma migrante como eu sou um migrante. Viemos lá da nossa terra e viemos explorar São Paulo. Eu estou um pouquinho mais tempo que você, um pouquinho mais da tua idade. Eu Também. já estou há 37 anos aqui e eu sempre sonhei em ter uma mesa grande. Ai, verdade. É Eu verdade. nunca sonhei em ter uma casa grande, carro bonito, moto bonita. Eu sempre sonhei em ter uma mesa grande. Nem sei o formato dela, quer dizer, o material dela. Mas Deus me presenteou com um presente, que é uma mesa que eu amo sentar a ela. Adoro receber pessoas ao redor dessa mesa, a minha família, os amigos, as pessoas que nós amamos. São bem-vindos na minha casa. Então eu realmente tenho uma conexão com o alimento. Eu adoro cozinhar, adoro fazer churrasco, adoro a boa bebida, amo azeite. Maravilhosamente bom esse churrasco. É Ai, que bom mesmo. bom, ai, fico feliz. E eu amo azeite. Mas eu tenho que entender que o excesso dele não vai ser benéfico para mim. Mas eu amo comer azeite. Uau! Tanto é que meus filhos falam, pai, esse azeite com essa comida tá bom, hein? Eu diminuí, viu, filhos? Eu diminuí um pouquinho o azeite, que eu adoro o azeite. Então, o que eu aprendi como neurociência é que o nosso cérebro primitivo foi criado para 3 coisas básicas: economizar energia, prazer e não sentir dor. E eu vejo que muitas vezes, na vida comercial, na vida de vendas, a pressão é tão grande no dia a dia, a dor é tão grande que eu acabo buscando o quê? Os prazeres. Uhum. E os prazeres estão na alimentação, no entretenimento, na tela. E eu vejo o que você poderia trazer como entendendo que eu tenho essa consciência que o prazer faz parte da minha vida, mas ele não pode ser o meu líder, né, não pode Uhum. ser, porque daí eu vou beber demais, vou comer demais, doce, quem não gosta de doce? Doce é maravilhoso, chocolate, chocolate, né, é uma delícia. O que você vê que eu posso é a consciência o início disso? Com certeza. Inicia pela consciência, o saber, eu conseguir identificar o que te leva àquela escolha. E tentar entender o que é. Ao É o invés de cansa descascar, abrir, Isso. Então a primeira coisa é a consciência para fazer uma que abrir é escolha mais fácil que descascar, né? também, né. Essa é uma regrinha boa. Desembalar menos, descascar mais, né, Boa, é uma regrinha boa. boa. Eh, então, a comida, ela sim vem, como eu já disse, como uma fonte de prazer, e tá tudo bem. Agora é manter o equilíbrio. Isso é importante, a gente conseguir manter o equilíbrio e ter a consciência é o primeiro ponto, e ver se aquela escolha para aquele momento faz sentido. Se a quantidade, será que precisa? Então, tá consciente antes, mas durante também tentar se perceber, perceber o corpo e como fazer isso. Não tem como fazer isso em pé, comendo no carro, comendo, caminhando, né? É sentado, é poder se conectar com o alimento para realmente sentir o prazer ao extremo, a explosão de sabores, texturas, porque aí muito provavelmente a quantidade
vai diminuir. Uhum. Se você se conectar com o alimento, muitas vezes você vai perceber que dá para parar antes. Ok. Então, esse é o primeiro ponto. E perguntar: como é que eu vou me sentir depois? Boa. Será que eu vou me sentir bem? Vai vir culpa? E aí, acolher a decisão que for feita, né? Tá. Acolher a decisão que for, mas perpassa pela consciência, para entender que às vezes não é fome física, é uma fome emocional, Fome emocional. é a E fome consegue social. distinguir isso, Nay? A Sim, diferença entre fome física e fome emocional? sim. Qual A é o... fome física, ela vem com a intenção da gente se manter nutrido, nos dá energia, disposição para realizar as atividades do dia a dia. Ela vem de forma gradual, ela não tem uma questão específica de alimento. Dentro do rol de alimentos que você gosta, para aquele momento, serve qualquer alimento que tiver disponível para aquele momento. E tem sinais físicos, né? O estômago ronca, às vezes tem aquele sinalzinho assim, um pouco de fraqueza, começa uma irritabilidade, o corpo dá sinais. A fome emocional, ela vem para regular as emoções. Uhum. Então, ela vem de forma repentina, ela é específica, Preciso comer um doce. é. É um doce, é aquele sabor, é aquela textura. E não, provavelmente não vai ter os sinais do corpo. Então a fome emocional, ela vem para poder a gente poder se sentir, aliviar alguma coisa que a gente está sentindo, que é diferente da fome física. Entendi. Nay, Que é diferente da fome afetiva também, né? Que me conta a mais. fome afetiva é É aquela, diferente da emocional? porque a fome afetiva está relacionada aos rituais, ao churrasco no domingo na casa do Ben, Uhum. né? Uhum. Ao pão quentinho da mãe, Sim. a comer o bolo na festa de aniversário. E então, geralmente não vem com culpa. Vem o prazer, a satisfação, sem a ideia de culpa e compensação depois. Você falando assim, gesticulando, sabe o que me faz lembrar aquela passagem do desenho animado Ratatouille, ou Ratatouille, quando aquele especialista da gastronomia francesa, um cara altamente crítico, quando ele vai experimentar aquele ratatouille, que é aquela mistura de legumes, e ele remete à sua memória afetiva da comidinha na casa da vovó. Cara, aquela cena é uma cena incrível do remeter à sua memória afetiva em algum momento da sua história. E a Uhum, alimentação está diretamente relacionada total, a isso, né? total. Ao cheiro. Eu sou uma pessoa de muitos cheiros. Uhum. Eu gostaria de lembrar o nome de todas as pessoas, mas eu normalmente lembro o cheiro dos ambientes. E eu lembro o cheiro do ambiente das casas dos meus amigos de infância em Porto Alegre. Ah, Lembro, assim, cheiros bons e cheiros ruins, uhum. mas eu lembro dos cheiros, eu tenho memória Olfativa. olfativa e me faz lembrar, assim, nitidamente. E é interessante isso, então, como remete a uma memória afetiva, e isso faz coisas muito boas pra gente, né. Uhum. E às Legal. vezes a gente quer ter aquele quentinho no coração, e aí lembra, né? Por exemplo, eu não gosto de quindim, mas quando eu como, eu lembro da minha mãe, porque ela gosta, adora Olha quindim. que legal. É. Eu adoro É. quindim. Eu adoro quindim. Eu adoro tudo que tem ovo, inclusive quindim e É. coco, maravilhoso. Então eu Eu adoro. quando eu olho e quando eu como, eu lembro dela. Ó, se alguém quer trazer um docinho pro Ben, pode Boa trazer. Eu pedida. adoro quindim, tá bom? Agora você tá sabendo. É, eu também. Ai, que bom. Nai, e o que que eu tenho visto nos restaurantes? Eu já tenho filho de 28 anos, né? 28 e 23. Henrique e Gabriel. Beijo, meus filhos. Eu houve uma época que não existia telas. Hum. O máximo que existia nos restaurantes era a canetinha, o giz de cera para desenhar e riscar para ocupar as crianças. Uhum. E hoje eu vejo os pais numa zona de conforto e eu fico e divido isso com a Rosinha, minha esposa, falando com ela: o que que vai dar? Que adultos sairão daqui? Que relacionam totalmente esse momento de alimento ao momento de família a uma tela, Sim. a um jogo, a uma música, e eu vejo os pais ainda nem se dando conta, a criança está jogando, a música está alta e sendo inoportuno para quem está na mesa,
E os pais não interferem e Uhum. deixam, porque eu não preciso, é a babá eletrônica ali cuidando daquele momento. Como você vê isso como futuro? Isso influencia diretamente numa boa ou má relação com a comida, porque a criança não está conectada com o alimento, ela está conectada com a tela. Então ela não está nem prestando atenção no que ela está Inclusive comendo. fazendo a troca, né? Se você comer, eu te Sim, dou a isso. tela para Sim, jogar, para como forma de assistir. recompensa. Isso é muito Recompensa. feito com criança, e é uma coisa que como é feito e as pessoas não se dão conta. Isso foi feito com nós e é reproduzido ainda, em poder se a criança se comportar, ela ganha o sorvete, se ela ficar quietinha, ela vai poder assistir o desenho animado. Então, aí entra uma memória também, em usar a comida como forma de recompensa, né. Além, né, desse uso desenfreado das telas em que as crianças estão totalmente desconexas do seu corpo, e a criança é aquela que tem ainda, ela consegue ter essa distinção. Esses dias eu estava, fui numa padaria tomar café da manhã e tinha uma criança com um pai, e ele disse: "Papai, eu não quero nada gelado hoje". Ele se conectou com o corpo dele. Se aquilo estava colorido, bonito, se tinha alguma coisa gelada que daqui a pouco ele pudesse até gostar, o corpinho dele não estava pedindo por algo gelado. Interessante. Então, a gente vai perdendo isso e as telas são uma das coisas que influencia nessa perda do contato com os sinais do corpo. Interessante. Falando até como cérebro primitivo, eu tenho lido algumas coisas a respeito que inclusive relacionado a senso de direção, norte, sul, leste, oeste, que a mente humana tem essa capacidade de percepção como outros Uhum. animais em direção, e que pelo não atentar mais a isso, a gente perdeu essa Sim. conexão com o senso de direção, graças querendo ou não, o centro magnético da Terra, que é Uhum. por onde os animais seguiam e a mente humana tinha mais capacidade de percepção sobre isso. Então isso também está relacionado aos sinais da alimentação. Eu tenho que ser sensível a perceber o que o meu corpo está pedindo, que é o Isso. exemplo exatamente que você deu, talvez, dessa criança, que não ia fazer bem para ele o gelado. A Uhum. Rosinha volta e meia fala assim: "Puxa, eu tô com vontade de comer banana". Uhum. Por que comer banana, né? Certamente porque tá faltando potássio, Muito provavelmente, não né. é? Tem uma Que médica vontade de comer aquele é, bife. isso. Desculpe aos vegetarianos e veganos de Veganos. plantão. A gente é carnívoro e tá tudo certo, A gente gosta. a gente Às vezes gosta. eles também gostam, né. Então. É mais uma escolha. Mas é isso, que como começa e hoje tem começado desde pequenininho, né, com o uso das telas, quando eu vejo é uma coisa que me entristece muito e me preocupa também, porque é a forma mais fácil, com certeza, mas o prejuízo disso para a saúde mental é gigante. Incrível. Porque também não consegue suportar o desconforto em ter que esperar, o tempo de espera. Sim, ansiedade, né, que é Isso. tudo instantâneo. Hoje é tão difícil para nós, Instantâneo. isso, esperar, porque tá numa fila de espera, pega o celular. Em Isso, frente ao elevador, pega o pega o celular. celular, Dentro né. do Eu me elevador. vejo nisso também, faço parte da sociedade, então isso tudo que eu trago, são coisas que eu também cuido e tento observar para manter o equilíbrio em mim. Uhum. Não é uma coisa que acontece de forma linear, 100%, até porque o equilíbrio perpassa pelo desequilíbrio, Verdade, né. É verdade. essa corda bamba perceber que: "Opa, tenho que voltar", né. Uhum, uhum. Então é um Perfeito. cuidado para todos nós. Então, por tudo isso que você está falando, o que que a gente vê? Muitas vezes o vendedor, o profissional de vendas, ele acha que acaba sendo quebrado pelo cliente, mas na verdade é ele que se autoquebra, podemos dizer assim, é ele que se autossabota, graças a não estar Prioridades. preparado para performar. Isso. E assim, prioridades. Porque às Prioridades. vezes não, mas eu não é muito comum. "Não, mas eu não tenho tempo para fazer isso". Só que quando vê, tá olhando rolando o feed do Instagram, 15
minutos, meia hora, uma hora, que poderia estar preparando o café da manhã do outro dia, o lanche do outro dia, que é tão rápido. Às vezes é questão de minutos, às vezes até já tá pronto. Ai, É Nai, só colocar no potinho. Nai, era isso que eu gostaria de te perguntar. Já pensando amanhã às 8 horas, muitos aqui da nossa audiência estão já no ambiente de trabalho. Uhum. Que dica você daria para hoje à noite, amanhã, às 8 da manhã, já chegando no trabalho, esse nosso querido amigo que está nos assistindo, amiga, vai ter um dia diferente graças ao alimento que vai colocar dentro do seu corpo. O que eles podem fazer? Que tipo de preparação, antecipação? É pensar antes, né, o que eu posso comer amanhã, né, no lanche ou no café da manhã mesmo, né. Organizar, deixar pré-pronto, o que dá para deixar Tipo aquela ideia do pré-pronto bebê, eu adorei o que você falou. isso, Olha, se é você não isso. é mamãe, você não é papai, você já viu certamente a mamãe Alguém chegando com aquela mochilinha, né, mochilinha, com água, sacolinha, comida, fruta. potinhos, né, todos divididos, porque aí às vezes é o café da manhã, o almoço, tem o lanche, depende do tempo que fica, tudo aquilo E organizadinho. torna um hábito na família, na casa. Exato. Então é uma coisa que não demora tanto tempo. Pode ser organizado no dia anterior, né, tanto o café da manhã como o lanche, ir para o mercado e pensar nisso também. O que eu posso comer de lanche? O que eu posso escolher enquanto café da manhã? Escolhas às vezes fáceis, práticas, dentro da realidade. Se está na rua também dá para fazer escolhas. Eu já fiz atendimentos domiciliares, É. então eu tinha que às vezes fazer o lanche na rua. Eu levava a minha marmitinha no carro para poder fazer entre uma visita e outra. Perfeito. E água, que eu vejo que as pessoas Organização, não planejamento e ter água. as pessoas não ingerem Ter água o suficiente. Isso água. pode ser uma primeira dica também. Tá disponível em qualquer lugar, é prático. Chegou no lugar, dá para pedir, né. O custo não é tão alto. Muito bom. Nai, estamos chegando no final desse nosso bate-papo tão gostoso aqui de reeducação alimentar, alimento e mente. Eu gostaria que você trouxesse aqui uma mensagem para esse vendedor, para essa vendedora que está cansado, está cansada e que quer fazer com que a sua energia se torne um diferencial no ambiente de trabalho. Que essa energia, essa motivação, essa inspiração seja um diferencial no ambiente de trabalho. O que você poderia dizer para esse profissional que está se sentindo cansado? Uhum. Tô com pouca esperança, tô com pouca energia, que é o que normalmente o pessoal fala: "Ai, tô desanimado, tô cansado, quero logo que chegue o final de semana". O que você pode dizer? Eu penso que o primeiro, se pudesse pensar num primeiro pilar, seria cuidar do sono. Então, diminui o uso de telas hoje, antes de dormir. Escuta o que o seu corpo está dizendo, o que ele está pedindo. Pensa se tem como organizar a refeição do outro dia, ou pedir para alguém, se alguém pode te ajudar, né, nisso. E assim, olhe para você, se perceba, o nosso corpo é a nossa morada diária, e as escolhas que você está fazendo hoje, está indo ao encontro com a vida que você quer viver? Com a vida que você quer performar? Ai, É que isso. legal! Uau, que mensagem, hein, gente? Uhum. E com esse tom de voz, olha só, isso vai ficar na minha mente, hein, gente? Nossa, que legal, Nai. Que papo gostoso, hein, gente? Você gostou desse papo, gente? Que legal. Fico tão feliz Eu de te receber aqui, de também. compartilhar o teu conhecimento e a visão da importância de cuidar do que colocamos para dentro e entender de forma consciente o que o meu desafio, o estresse causam no meu estado emocional para que eu Uhum. venha fazer escolhas erradas. Então, durma bem, se antecipe, planeje o que você vai comer e você vai performar muito mais. Você é uma máquina, não é isso? Uma máquina que Isso. precisa entregar o seu melhor. Exatamente. E os nossos sentimentos é o que está passando ali, né, no painel do carro.
tá piscando, são os nossos sentimentos dando sinal das nossas necessidades. Ai, que gostoso, gente. Bom, e para quem quiser continuar essa jornada, onde que eu encontro a Nayara? Me fala da tua rede social, me conta um pouco mais aonde eu encontro a Nayara. Bom, tem o meu Instagram, né, que é @psi.nayarahopen. Lá pode fazer os agendamentos, tem algumas dicas e orientações que eu também, às vezes, faço nas minhas redes sociais. E se tiver alguma dúvida, eu estou disponível, né, para me perguntar, pode me escrever. E é uma honra poder falar e trocar por uma coisa que eu acredito que vai ao encontro daquilo que eu vivo, daquilo que eu penso enquanto bem-estar para a humanidade, a gente poder voltar a cuidar daquilo que biologicamente é fundamental para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. É o básico. Então, estou à disposição e é uma honra, estou muito feliz em poder ter essa Ai, que troca tão gostosa. coisa É sempre boa. muito bom estar contigo, né, Ah, com Nay, vocês. ai, que gostoso, Nay. Olha, gente, que gostoso. Se você gostou desse conteúdo, compartilha. Se você tá aqui no Instagram, a gente tem aqui cortes legais, mas a gente tem o conteúdo na íntegra lá no YouTube. Agora, se você tá no YouTube, dá uma olhadinha lá no Instagram da Nayara Hopen e do Ben Jeder também. E compartilha conteúdo bom, porque quando compartilhamos coisas boas, as coisas boas voltam para nós. Então, eu quero agradecer, Nay, obrigado por estar aqui comigo. Ah, eu Obrigada. tenho um livro, vou autografar o livro para Eu também Nay vou ter agora. autografado o Ai, meu. claro, tem o livro. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até aqui e até o próximo Café com Ben. Até mais, gente. Obrigado, obrigado.